pouquinho sobre emoções. Ah, Olá, agora sim. agora, boa noite, Boa noite a todos. Muito bom estar boa aqui. noite a todos. Eu já falei um pouquinho, Silvia, sobre a nossa live, a nossa proposta. Você está conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Tô sim, Sofia, tô sim. Você consegue? É a mim Sim, também? sim, sim, sim. Me perdoem que eu vim direto dos atendimentos aqui, estou Sim, sem minha maquiagem. Não, brincadeira, eu não uso sim. maquiagem. Mas é bom assim, né? No calor da emoção, né, Sofia? Gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos mais uma vez. Estamos em mais um Cultive Diálogos, que é uma série de lives que eu trazia, né? E agora eu trouxe com um outro olhar sobre a vida, né? Fazia tempo que não trazia uma live aqui no canal e tenho o maior prazer em ter ao meu lado, ou à minha frente, ou abaixo, enfim, Silvia, que é terapeuta em Yogiana. Nós dividimos o mesmo espaço, né, no espaço do ser, eu com medicina chinesa e Silvia com a terapia junguiana. Vamos falar um pouquinho aqui sobre emoções e adoecimento. Então, no final da live, a gente vai abrir um espaço para que vocês também interajam com a gente, tá bom? Então, fiquem até o final para expressar, perguntar, fiquem bem à vontade, tá bom? Então, vamos lá, Silvia. Vamos. Se É um apresente, prazer. já Então, um prazer estar aqui. fica à vontade. Sim, então, sou Silvia Nonato, eu sou analista junguiana, né? Então, eu trabalho com a psicologia analítica em atendimentos individuais no consultório, né, facilitando grupos terapêuticos. E sempre nós temos um diálogo tão gostoso, né, Sofia? Nunca, eu até falo para a Sofia que nunca falta assunto, né? Isso. Então, até mesmo quando a gente estava, né, falando os assuntos que a gente ia falar, vai falar aqui hoje, né, teve uma hora que eu falei para a Sofia, olha, a live já está rolando, assim, né? Então, é um prazer, né? Vamos conversar sobre temas tão, né, tão delicados, né, Sofia? Tão Sim, delicados. sim. Eu acho que o assunto, né, a proposta da live surgiu numa dessas conversas que a gente estava questionando o porquê de tanto adoecimento, né, e como as emoções estavam relacionadas, né, a esses estados, né, de consciência, estados fisiológicos de nossos pacientes, né, e de nossos familiares. Então, eu gostaria de iniciar essa live falando um pouquinho sobre saúde, né? Nós gostaríamos, na concepção da medicina chinesa, boa noite, a saúde, ela engloba, né, abrange não só o ser humano, né, como um todo, né, suas partes, suas diversas dimensões, né, física, emocional, mental, espiritual, transcendente, né, como também a relação com a natureza, com o outro, né? Então, a concepção de saúde da medicina chinesa, ela é muito ampla, né? E isso que enriquece o olhar do terapeuta, né, em relação à vida do paciente, né, e assim o tratamento também, né. E a gente, quando estava conversando, né, Silvia, viu que essa concepção de medicina chinesa também convergia com a concepção de saúde de Jung, não é isso? Sim, sim, porque assim, Jung ele não separa, né,
o que está fora do que está dentro, né? Então, a saúde, se a gente for pensar na saúde, ela é um processo que está acontecendo dentro da gente, né? E também está acontecendo fora, fora que eu digo assim, na maneira como a gente se relaciona com o mundo, né? Então, eu não posso, assim, pensar em saúde sem pensar como é que está a minha interação com o mundo, né? Interação essa, sim, em relação às minhas emoções, os meus afetos, né? E Jung considera, assim, que um afeto, ele vai gerar uma emoção, e essa emoção, ela potencializa o afeto, né? E é dessa relação entre afeto e emoção que a gente vai por um caminho, né? Por um caminho de adoecimento, por um caminho de cura, né? Então, converge totalmente, né, Sofia? Sim, com certeza. E trazendo também a questão de saber como conduzir, né, a nossa vida a partir de uma saúde assim mais ampla do que a saúde ocidental, né? Não visualizar só sintomas, consequências, mas raízes, origens, né? E dessa forma conduzir o tratamento não como uma pessoa que depende de outra, né? Mas como protagonista desse processo, Sim, né? A terapia junguiana tem esse olhar também. sim. Também no seguinte sentido, Sofia, né, o analista, o terapeuta, ele está ao lado do cliente para dar um suporte para esse cliente atravessar, né, o deserto que ele precisa atravessar, né? Então, muitas vezes, né, chegam, né, chega-se ao consultório com um sintoma físico, né, de fato, que incomoda, né, no processo de adoecimento. E aí, quando a gente vai perceber, a gente vê que isso começou bem antes, né, que aconteceram várias coisas, houve um caminho antes até chegar no corpo, né? Então a gente meio que investiga, não de uma maneira metafísica, mas de uma maneira bem concreta, até eu diria, né? Porque quando a gente pensa assim, às vezes, em sentimentos, emoções, parece que é um abstrato, parece que a gente não toca, mas pelo contrário, né? É o real, é o que a gente sente, né? Então a gente sente no emocional da gente, depois a gente vai sentir no corpo, né? Então passa, né? Passa pelo sentir. Então eu acredito que esse acompanhamento, né, numa terapia ou noutra, tem esse teor, assim, de dar esse suporte, de pesquisar, eu diria até, Sofia, de analisar, né? Por exemplo, se a gente pensar, né, na diferença, não de interpretar, não assim de buscar um significado, né, buscar a moral da história, né, como quando a gente faz uma interpretação de texto, né, mas no Sim. sentido de analisar, quer dizer, ver como é que se construiu, né, o que a gente sente, ou o adoecimento, ou o sintoma, né, então eu acredito que é bem parecido, né, até como, né, como o que já aconteceu comigo enquanto cliente, né, enquanto paciente da medicina chinesa, né, eu sinto isso, né, não é só teórico, né, eu já vivi e vivo isso, né, quando eu, né, faço um tratamento. E a partir dessa concepção de saúde, a gente pode pensar o adoecimento como um desequilíbrio entre essas dimensões e que são relacionais, né? Elas se Sim, relacionam a todo momento, né? O indivíduo com ele sim, mesmo, com suas emoções, né? Com os seus sentimentos, o indivíduo com o planeta, né? Clima, sim, vamos dizer, eventos sociais, né? Então, clima, tempo, água, fogo, esses elementos que a gente utiliza representando a natureza, né, na medicina chinesa. Eu não sei se o pessoal que está vendo a live conhece o pentagrama. O pentagrama, ele representa tanto o funcionamento da natureza, né, como o funcionamento do nosso corpo. É um pentagrama só para a Terra e para o ser humano. Ou seja, nós somos um microplaneta.
né? Um microcosmos, né? Então, isso é representado pela medicina chinesa. E o adoecimento é justamente nessa representação do pentagrama, para ficar um pouco mais didático, é o desequilíbrio entre terra e fogo, água e metal, né? Então, esse desequilíbrio entre os elementos é que traz o adoecimento, né? Uhum. E na concepção da terapia junguiana, tem esse olhar para o adoecimento ou existe um outro olhar sem essa palavra, vamos dizer assim? Veja, é muito interessante isso que você está falando, porque para a abordagem junguiana, a gente trabalha com as polaridades, né? Sim, Então, o que está na luz, o que está na sombra, né? O que está dentro, o que está fora, né? E muitas vezes esse desequilíbrio vem de quê? Vem de que a gente vai, né? No nosso íntimo, a gente vai priorizando, assim, né? O aspecto social, o aspecto relacional, e a gente deixa de olhar, né, para a nossa essência e pensar, poxa, será que eu gostaria que fosse assim? Poxa, eu falei aquele sim, mas na verdade era um não, né? Então é como se a gente fosse desconectando, né, o que a gente sente, né, o que está dentro da gente com o que está fora e priorizando o que está fora, né? Então é um pouco aí lidar com as polaridades, né? Esse desequilíbrio vem dessa cisão entre o que a minha alma pede, né, e o que o mundo, né, nos pede com urgência, e a gente acaba se perdendo da gente, né? sim, sim. E é interessante você falar isso porque puxa o olhar do yoga para a vida, né? Na filosofia yoga, todo adoecimento surge do afastamento de si mesmo, daquele ser mais profundo, né? E na medicina chinesa isso também é essencial, né? Que a gente se conheça, se reconheça, para também trazer esse protagonismo da nossa saúde, né? Então, Sofia até tem uma. Ah, desculpa. sim, Fale, pode fica à concluir, que eu vontade. lembrei de uma frase, mas pode terminar, diga. Não, eu ia só concluir essa ideia de como são olhares para a vida muito próximos, né? Sim. E um pouco mais distantes da nossa medicina ocidental, né? Até olhar como adoecimento, às vezes fica mais distante do que olhar como um desequilíbrio para essas formas de vida, né? Vamos colocar assim, o yoga é uma forma de viver, a medicina chinesa tem uma filosofia por trás que é uma forma de viver, né? Então, se convergem muito, né? E a medicina ocidental se afasta quando diz adoecimento, né? A saúde, Considera a doença, né? E pensa, né? não né, a pessoa reduz, né? Muitas vezes as pessoas são reduzidas a diagnóstico, né? É, Mas eu estava lembrando de uma frase de Jung, né? Que eu acho que é mais ou menos assim, que ele fala que só aquilo que somos tem o poder de nos curar. Então, eu não ele estou te traz escutando, essa Silvia. ideia. Saiu. Melhorou? Melhorou agora? Voltou? Não. Não? Nossa, não aconteceu nada de diferente. Eu vou sair e vou entrar, tá? Certo. Peraí. Só um minutinho, gente, que a Silvia vai sair e entrar novamente, porque o som, o áudio falhou um pouquinho. Pronto. Chamá-la. Sejam bem-vindas novamente, bem-vindos, todos que ficaram, todos que estão chegando. Pronto. Pronto, Deu certo agora? tudo certo. Você Deu. ia falar Eu estava lembrando uma frase do Jung, que ele fala assim, que somente aquilo que somos tem o poder de nos curar, né?
E eu acho essa frase dele fantástica, porque eu acho que converge com o que você está falando aí, né? Quando a gente pensa no processo de cura, é aquilo que nós somos, então está dentro de nós, né? Sim, É meio chavão, é mesmo, é, né? É meio, sei lá, fala-se muito assim hoje, mas de fato, né? O que é o que nós somos? Se a gente não se voltar para o que a gente é, a gente não entra no caminho da cura, né, Sofia? Eu acredito nisso. sim, sim, com certeza. E tem uma coisa, eu acho que assim, que olhar para aquilo que nós somos é olhar também para a nossa sombra, né? Sim, É olhar para o que é desconfortável, é olhar para sentimentos, né, para sentimentos difíceis, até para a gente pensar, né, às vezes o adoecimento ele nos força, entre aspas, a ter esse olhar para dentro, né? Muitas vezes, assim, um processo depressivo, né, por mais difícil que seja, né, por mais que necessite, sim, uma intervenção medicamentosa, mas é um olhar para dentro. sim, sim. Silvia, eu acho que fica legal se você deixar relaxar assim com o microfone, Tá, certo? Foi só uma continua questão. normal, né? Deixa eu só colocar uns comentários aqui que eu achei bem interessantes. Ai, Marta, porque eu não consigo enxergar, na posição que eu estou, não consigo enxergar os comentários, mas fala aí, por favor. Doutora Lúcia fala assim, Jung nessa fala é sobre a cura pelo semelhante. E Marcos fala assim, um desequilíbrio que reflete um contexto muito complexo, ao considerar também que a dimensão consciente é normalmente apenas a ponta do iceberg, na relação com o subconsciente e o ultraconsciente. O autoconhecimento, Flávia, Marcos Canuto falando que é de Paul Dio, acho que é assim a pronúncia, não sei se estou errada. E sempre procuro os motivos das minhas dores, né, Flávia? É bom refletir sobre isso, né? O adoecimento é uma forma de nós se expressar que algo não vai bem. O desequilíbrio vem de dentro, geralmente. Isso. E às vezes em contato com esse ambiente, né? O desequilíbrio na medicina chinesa, a gente tem os fatores exógenos, que são de fora, que influenciam o nosso ser, e os endógenos, né? Que as emoções são um tipo de fator endógeno, né? E o que seriam as emoções e sentimentos? A gente conversou um pouquinho, não foi, Silvia? Sobre a Sim, diferença sim, sim. na terapia junguiana. Me fala um pouquinho sobre isso. Sim. Então, né, como a gente estava falando, que às vezes é importante a gente, às vezes, diferenciar os conceitos, não no sentido assim, tenho que fechar, né, tenho que saber, mas no sentido de pensar o que é uma emoção, o que é um sentimento e como é que um sentimento ou uma emoção, eles se apresentam para mim, né? Como é que no meu corpo eu sinto, como é que no meu ser eu sinto essa emoção, né, esse sentimento. Porque se a gente for pensar, a emoção é meio que uma reação, é aquilo que, né, tentando, né, falar de um modo mais simples, é aquilo que aparece quando a gente entra em contato com um determinado evento. Né? Então, digamos assim, é uma reação. Naquele momento eu posso ter uma determinada reação que eu nem pensava que eu ia ter. Né? Já o sentimento, ele é de uma camada mais profunda, assim, a gente pode falar assim, que a emoção é mais ligada à reação, e o sentimento, ele é construído, né? Agora, é interessante, assim, que Jung trabalha muito com a ideia de afeto e emoção, né? Então, o afeto é tudo aquilo que vai acontecendo durante a nossa vida e que vai nos afetando, né? Nos mobilizando, né? Então, o que acontece?
Quando a gente se afeta, né, e o afeto, ele, nesse sentido aqui, né, não tem a coisa amorosa, mas é exatamente assim, qualquer coisa que nos afete, que antes a gente não estava sentindo e acontece, a gente, nossa, né, o que que é isso? O que que isso me mobilizou, né? Então a gente pensa afeto enquanto mobilização, né? Mas o fato é que o afeto, ele gera uma emoção. E essa emoção também gera um afeto. Então, veja, ao Eu longo da amo. nossa vida, uma coisa. Ai, não Perdão, acredito. Perdeu? Voltou? tá Voltou. Deixa eu tirar aqui. Você me ouve assim, acontecendo. sem o. Eu tirei o microfone. Deixa eu tirar. Nossa, poxa, eu vou ter que sair de novo. Ai, Sofia. Não, fica Peraí que eu vou ter que. todo mundo já se Nossa, peraí, deixa eu. E agora, voltou? acostumado. Não, não voltou? Você me ouve? Peraí. Então, gente, vamos falar bom, na medida boa noite, teria umas emoções. Olá, Silvia, Ai, rapidinho. voltou, né? Ah, Ai, vou. tá dando meio que um delay, mas enfim, né? Vamos conseguir. Mas eu tava falando assim que o afeto ele gera a emoção. E ao longo da Sim, vida, a emoção também potencializa o afeto, né? Então, se a gente sim. for pensar, né, ao longo da vida, uma coisa vai gerando a outra, a gente separa didaticamente, mas a gente é Uhum, muito mobilizado, né? Então, e o que nos afeta fica no corpo. O que nos afeta, afeta o nosso corpo, de que de algum modo a gente pode não ver no momento em que acontece, mas vai juntando, vai juntando, vai juntando e aparece no corpo, né? sim, isso seria um movimento que ajudasse, né, também a fisiologia do corpo, que ajuda, né, Sim, e sim. que pode também bloquear esses movimentos, né. Na medicina chinesa, a gente vê esse afetar que você fala, né, o influenciar das emoções nesses dois movimentos, né? Que ajuda o corpo a estar bem, a estar saudável, a ter energia, a ter raciocínio, né? Rápido, enfim. E aquilo que bloqueia o corpo, né? Uma má circulação, uma dor, né? A concentração abalada, enfim. Esses são movimentos contra a fisiologia do organismo, Sim, sim. né? Então, quando a gente olha para as emoções, a partir do olhar da medicina chinesa, a gente pode dizer que as emoções lesam os órgãos ou nutrem os órgãos, né? Então, por exemplo, começando na ordem mesmo do pentagrama, o fígado, ele é nutrido pela raiva, mas também ele é lesado pela raiva. O coração é nutrido pela alegria, mas ele cansa com a euforia, né? Que é a alegria assim constante e muito cheia de calor, né? Sim, 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 sim. Então, a preocupação é uma emoção para a gente, né? Para o profissional da medicina chinesa. Então, quando eu me preocupo muito, eu leso o baço pâncreas, que é um complexo, né? De dois órgãos, Sim, sim, né? sim, sim. E aí, indo além, eu tenho o pulmão,
a tristeza lesa o pulmão ou nutre o pulmão, Uhum. né? Sim, sim. E por último, o rim, que é, vamos dizer, ele habita, ele é o meio, né, né? Então, o medo ele nutre o rim ou lesa o rim, assim como as outras emoções. Então, quando uma emoção ela é muito constante, a gente pode concluir, né? Se ela é muito constante, se ela se mantém ao longo da nossa vida, ela vai sobrecarregando aquele órgão. E Sim. quando ela está ali ausente, é porque o órgão já foi lesado, pode ser de outras formas, também pela nossa alimentação, né, pelo clima, a exposição de um calor muito grande, então eu estou lesando de alguma forma o coração, o fígado, que tem a natureza quente já, Sim. né? Então, é um olhar muito rico a medicina chinesa, né, para as nossas emoções, porque elas estão interagindo ali com todos esses elementos, né? E, por Sofia, exemplo, o rim, diga, sim. fala. Não, é que eu tô lembrando, assim, tô pensando que para a abordagem junguiana, uma coisa que falta, né, é o olhar temporal, né? Então você está falando aí de, né, de um processo que vem ao longo do tempo, que não é do dia para a noite, né? E uma coisa que a gente, né, que dentro de, né, de uma terapia junguiana a gente, né, presta muita atenção é como, né, o tempo habita em nós. Não esse tempo assim cronológico, né? Mas Sim, às vezes, por linear. exemplo, acontece isso, né? Assim, às vezes aconteceu um, né, um evento, uma determinada situação, aí a gente passou para a situação e tal, e a vida continua, e sim, a vida continua e precisa continuar, né? Mas enquanto a gente pensa que a gente já passou por aquele momento, o nosso ser ainda está processando, né? Então você está falando aí, né, de um sintoma que, né, que vai ao longo do tempo, quer dizer, muitas vezes a gente não presta atenção, né, não consegue dar conta de prestar atenção do qual é o processo que está acontecendo, né? Por exemplo, um luto, né? Quanto tempo é legítimo durar um luto, né? Sim. 3 meses, 4 meses, né? Então os processos que vão acontecendo com a nossa alma, eles têm um tempo próprio para acontecer, que a gente não E, manda nesse tempo, né? isso. E é muito diferente do tempo, como você disse, o tempo, o tempo cronológico que a gente se exige, inclusive, trabalhar nesse tempo, né? Então, às vezes, até essa ansiedade de lidar com as emoções, sentimentos, acaba que o processo ele não é profundo, né? Se a gente não se dá esse tempo, Uhum. né? A gente atrapalha um pouco o processo, se exigindo, Sim, né? sim, 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 verdade. E aí esse respeito que a gente dá a esse tempo quer dizer uma qualidade, né, nesse processo de maturar, de aprender, né, de sentir, às vezes não se permitir sentir acaba alongando mais esse tempo também. Isso, verdade, verdade. E na medicina chinesa, a gente tenta orientar, né, para o paciente que toda emoção ela é legítima, né? Sim, Inclusive a raiva, né? Porque, sim, por exemplo, eu sou professora de yoga, né? Então todo mundo acha que eu sou zen. O senso comum acha que eu sou sempre tranquila, que nunca tenho raiva, né? Inclusive assim, uma literatura mais tradicional, né, mais antiga, eu não sei se também foi a questão da minha imaturidade, eu me formei muito cedo, entrei em contato com essa literatura muito cedo, mas o que eu absorvi nos meus 16, 17, 18 anos
é que a raiva era uma emoção que a gente deveria descartar da nossa vida. sim, A tristeza também. Não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser alegre a todo momento, né? Tenho que estar calma. Então, assim, existem traduções que realmente você consegue perceber que aquele autor está colocando a emoção como um processo, vamos dizer, do mundo, né? Mundano e inferior a um processo que é transcendente, que vem a partir da prática de yoga, né? E que a gente vai ultrapassar para chegar num ponto de evolução maior. uhum, Só que o que que isso causa, né? A repressão das emoções. sim, E quando a gente reprime, o que que a gente está fazendo? A gente está obstruindo. No corpo acontece assim. A gente obstrui os canais, não deixa essa energia, porque emoção é energia potencial que está ali para acontecer. Quando ela é liberada no corpo, ela vira circulação. Se você não circula essa emoção, ela vai ficar presa no corpo e vai virar um adoecimento, sim, né? sim, Então, a raiva, por exemplo, qual é a importância da raiva para a medicina chinesa? É dar o limite, é dizer não. É uma emoção de defesa do corpo. sim, sim, E quantas pessoas a gente observa que tem maior dificuldade de dizer não, né? sim, Eu sim. mesma já tive um tempo que tive muita dificuldade de dizer não. Então eu tive que aprender. Só que o meu corpo já sabe, Sim, sim, sim. E é porque, um, né? porque Sim, ele sabe que alguma coisa está errada e que precisa parar, é, é, né? é o que alguém falou aí sobre a questão do inconsciente, né? Na verdade, o nosso Sim, consciente é a pontinha do iceberg, né? E é na parte de baixo que aparece a raiva, e geralmente, né, um sentimento não vem separado de outros, né? Então você pensa raiva, né? Junto pode estar o medo, junto pode estar uma série de outros sentimentos, né? Então isso. quando a gente tem esse olhar, né? E eu acredito, sabe, Sofia, que até um olhar Isso. respeitoso, né, para o nosso mistério, né, para a raiva que não é fácil, né, não é um processo fácil, mas é um processo necessário, né, de saber Isso. por que aquele, né, como aquele sentimento foi se instalando, né, como aquela emoção foi processada ou não, né, porque para desobstruir, né, a gente precisa ir lá e, né, fazer o serviço braçal, digamos, né? A gente precisa movimentar o corpo para circular. Então, aí vem o yoga, né, como um instrumento de movimentação do corpo para liberação de emoções, Sim, né, de toxinas, né, de hormônios do estresse, enfim, a dança também, o tai chi, o qigong. Então, esses exercícios físicos existem para esse processo, sim, né, de liberação, de circulação, de se permitir sentir, né? Porque quando a gente movimenta o corpo, a gente começa a sentir, oh, gente, essa emoção está vindo de onde? Que eu não sei, que eu não sabia que ela estava aqui, é, é, né? é, Claro, colocando uma música, entrando em contato com a arte, né? A gente vai também fazer circular essas emoções de forma mais fácil, né? sim, sim. Que é o que a Então, só abordagem junguiana, né? A abordagem junguiana traz esse aspecto, por exemplo, através da imaginação ativa, né? Que é né, uma atividade em que a gente, né, através de uma fantasia, de uma imaginação, né, a gente consegue pensar coisas íntimas que a gente não consegue pensar facilmente ou no dia a dia, né?
Então, a riqueza está quando a gente consegue simbolizar, né? Quando você fala assim, né, né, da relação do rim com a raiva, né, que você falou, assim, Do rim com medo, com fígado com a... medo, o fígado com a raiva, né? Quando a gente pensa nessas, né, que são polaridades, né, a gente pode pensar qual é o simbólico que tem aí, né? Sim, Em eu estar simbolizando essa emoção no meu corpo, né? Então, assim, a abordagem junguiana acredita que é necessário fazer esse caminho simbólico, né? A gente estava falando a coisa do sintoma, né? Que o sintoma eu estava pesquisando e a etimologia da palavra sintoma, né, vem de, né, de cinto, que do grego, que é juntar, e toma pedaços, né? Então, sim, sim, sintoma significa, em outras palavras, juntar pedaços, né? E sim. quais são esses pedaços? São os pedaços que a gente sente no corpo e que a gente sente na alma da gente. É isso. E é justamente a crítica que a gente faz hoje, né, principalmente as pessoas que são da área ambiental, né, de como a gente se despedaçou, né, assim, no sentido de observar a vida como cacos, né, pedaços, né? Aqui é a minha profissão, eu sou de uma forma aqui, e quando eu saio daqui eu não sou mais assim, eu sou de outra forma com a minha família, né? E assim é a medicina, não porque eu sou especialista só em mão, só em braço, né? Sim. E a saúde não se mistura com as humanas. Então, essa forma de conhecer e vivenciar o mundo de forma fragmentada é uma grande crítica à ciência ocidental, né? E nós que vivenciamos realmente essa crítica, né? Buscamos outras formas de ver a vida, né? Outros paradigmas, né? Que não é só a visão, é a vivência mesmo, né? Eu só me senti inteira quando eu comecei meu curso de yoga, porque a visão da vida do yoga é assim como da medicina chinesa, é um todo integrado, Uhum. né? Sim. Então, se eu vejo só o sintoma do meu paciente e eu não enxergo, eu vou tratar só aquele sintoma, Sim. né? E Vai, pode ser que ele vai ver só o surja num outro pedaço. momento, né? Quer dizer, quando aparece algum Eu não estou sintoma no nosso disputando de corpo. novo, Silvia. Eita. Peraí. Tereza, boa noite. Boa noite, Camila. Sejam bem-vindas. Então, é muito interessante também observar, só um minutinho, Silvia, que a repressão das emoções, né, acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Então a gente reprime, por exemplo, a raiva. E aí eu começo a me reprimir como um todo. Então eu começo a não sentir. Quando a gente fala assim, não, eu estou no automático, é justamente isso, é uma vida sem emoção. Eu gosto muito dessa frase, assim, que eu já ouvi da boca de várias pessoas, né? As emoções são as cores da vida, né? Se eu não estiver sentindo, como é essa vida, né? Sem sentir. Sim, sim, sim. E eu penso assim, né, Sofia, o que você estava falando aí sobre o sintoma, né? Quando aparece um sintoma, né, assim, se a gente for pensar simbolicamente, o sintoma que aparece não é assim, nossa, isso é sintoma, é uma coisa específica, não, é o contrário, né? Significa que eu trouxe para o meu corpo,
né, um monte de coisas, né, um monte de sentimentos, um monte de emoções que eles estão lá, né, digamos assim, embaixo daquele sintoma, mas assim, é uma oportunidade para a gente enxergar muita coisa que a gente está sentindo. Isso. E às vezes é tão confuso, né, que a gente não consegue se aprofundar. É como se, por exemplo, a, o sintoma fosse a pontinha do iceberg, né, como o Marcos trouxe, também essa visão, a pontinha, só que lá embaixo tem uma pedra de gelo, assim, profundíssima, né? Então, tratar o sintoma muitas vezes, né, ou não sei, a maioria das vezes, não resolve, né, não deixa a gente enxergar o que tem embaixo. Porque eu acho, Sofia, que às vezes quando a gente olha para o sintoma, aí a gente né, se reduz ao diagnóstico. Uhum. Então, assim, eu sou hipertensa, né? Ou então, assim, não, eu sou depressiva. Enfim, né, todos os rótulos, né? Se a gente se olha a partir desse diagnóstico, a gente não vê que, assim, poxa, eu posso estar passando sim pela depressão, mas eu estou passando por ela, ela está passando por mim, eu não me reduzo a ela, eu sou mais, ela está comigo, mas eu não me reduzo a ela. Eu acho que isso é tão importante, sabe, Sofia, para a gente